igreja de Salónica é uma grande cidade com 200.000 pessoas, um centro urbano de comércio, onde o Evangelho iniciou e em 3 semanas se plantou uma igreja. Por isso, há que descobrir o segredo. No meio de muita perseguição e dificuldades, Deus levantou uma igreja e a semana passada falámos de 3 características fundamentais na nossa caminhada com Deus, que é a fé, a esperança e o amor. Falámos acerca da importância de termos uma fé que opera, um amor que é trabalhoso e uma esperança que é firme. A importância da fé. Não sei se vocês nesta semana tiveram a oportunidade de praticar a mensagem. Eu tive a oportunidade nesta semana, num certo dia, eu penso que foi quinta-feira, de praticar aquilo que eu preguei e que eu espero ter escutado para mim. Esta ideia de que Deus é o mesmo Deus em todas as alturas da nossa vida e que nós podemos plenamente confiar nele. A fé que não vem de acordo com a nossa realidade, as nossas circunstâncias, mas a fé que está alicerçada num relacionamento de confiança com Jesus. E claro, uma confiança também que nos leva à obediência, uma confiança que nos leva à mudança de vida, a termos vidas transformadas. Porque basicamente é isso que a fé tem que fazer. A fé não pode ser doutrinas, a fé tem que ser vida. Foi acerca disso que falámos a semana passada. E vida que se manifesta também no amor. Falámos acerca da importância de amar e o amor que dá trabalho. Falámos da importância também daquela igreja que dava-se a si mesma. Como ela foi fiel nas necessidades da igreja em Jerusalém e como participou financeiramente nas necessidades. Assim também como nós devemos fazer também. Sermos fiéis no nosso dar o nosso dinheiro para os propósitos de Deus. E finalmente falámos da esperança, que é firme, que não muda, não é? Que é constante, porque está alicerçada em Deus. Hoje vamos falar do capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, que é um capítulo também muito interessante, que tem fala mais acerca de partilharmos a nossa fé. É um seguimento àquilo que Jesus nos deixou para nós. 1 Tessalonicenses 2, encontramos? Quem encontrou diz graças a Deus. Graças a Deus? Ok, há poucos graças a Deus, mas graças a Deus. Já encontraram? Então vamos lá. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é de vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto como fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar os homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Disso Deus é testemunho. Também jamais andamos buscando a glória dos homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estamos prontos a oferecer-nos não somente o Evangelho de Deus, mas, igualmente, a própria vida. Por isso, vos tornastes muito amado de nós. Porque vos recordais, irmãos, de nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas, de modo que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda, de outra maneira, como o Pai a filhos a cada um de vós, exortamos, consolamos, admoestamos para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e a sua glória. Se tivesses que sair para uma longa viagem durante muito tempo, qual a mensagem que deixarias às pessoas que tu mais amas? Eu te amo. Envia uma carta. Não, agora não se pode enviar cartas, não é? Sabem que os correios estão a funcionar mal, então enviam-se e-mails, não é?
vai dando notícias. É interessante, quando Jesus estava para se ir embora, ele fez isso com os discípulos, não é? E deu-lhes uma última palavra, que foi: ide e fazei discípulos. Essa, verdadeiramente, foi a sua grande palavra para todos nós. Pregar o Evangelho, fazer discípulos. Às vezes nós sentimos, se calhar, poucos confiantes da forma de fazer as coisas, não é? É interessante ouvir o Franklin Graham, a semana passada, e ver o que Deus fez naquele lugar. Foi um tempo muito abençoado, aqueles de nós que conseguimos estar lá. Acho que fomos muito encorajados. Primeiro, porque a mensagem é simples. A mensagem do Evangelho não é complicada. A mensagem do Evangelho, na verdade, é o amor de Deus por nós. E podemos ver o mover de Deus. Eu acredito que não houve mais do que as 1000 e tal conversões ou decisões que se tomaram, porque não havia possivelmente muitos mais descrentes. Eu acho que a porcentagem de descrentes foi muito pequena. Daí que realmente houve pouca gente que se converteu. Pouca, relativamente, ao auditório de 27.000 pessoas durante os 2 dias que estiveram lá. Mas foi um mover de Deus e nós louvamos a Deus por isso. Mas o Evangelho é simples. E foi isso que Jesus nos deixou. Mas às vezes nós temos talvez medo. O apóstolo Paulo fala um bocadinho aqui do seu coração. É sobre isso que nós vamos falar. Como falar de Cristo aos outros. Como partilhar. Qual a mensagem que devemos partilhar. Encontramos um pouco do coração do apóstolo Paulo de uma forma incrível neste capítulo. Wilberforce foi um dos homens que lutou contra a escravidão por décadas. Durante vários anos lutou para que a escravatura terminasse. E nas Índias Ocidentais, onde ele estava naquela altura, conseguiu que fosse abolida a escravatura. Então foi decretado que num certo dia, o anúncio da liberdade viria para todos os escravos. Começando ao raiar do dia, todos os escravos seriam livres. E então decidiram fazer uma coisa, colocar as pessoas, escravos naquela altura, em cima das montanhas, começando na montanha mais alta, onde o sol nascia, e por as outras montanhas até que trouxessem a notícia até à cidade, para que fosse mais rápido, não é? Porque seria no nascer do dia. E assim foi mal, o dia nasceu, o primeiro homem que viu o espontar do sol disse: liberdade, liberdade. E a mensagem foi passando até que chegou à cidade. Tu e eu somos arautos de liberdade, da mensagem de Cristo, não é? Tu e eu somos daquelas pessoas que devemos anunciar a liberdade que Deus traz para o homem. E é esse basicamente o desafio do apóstolo Paulo. É isso que ele se propunha. E encontramos algumas áreas que eu acho muito interessante. Nesta primeira parte que nós acabamos de ler, fala muito da paixão que estava no seu coração. Aquilo que estava a arder na sua vida. Aquilo que estava a trazer-lhe, a fazê-lo incomodado. E a primeira coisa que ele diz, e ele fala no versículo 1, a nossa estada entre vós não foi infrutífera. Ou seja, houve frutos, houve resultados. E ele fala porquê. E algumas coisas que ele fala, a primeira coisa que ele repete, versículo 2, ele fala acerca da ousadia que ele tinha e da sua sinceridade. Encontramos o apóstolo Paulo como uma pessoa ousada, ou seja, uma pessoa que falava com coragem. Deus de uma forma ousada, com coragem e também de uma forma sincera. Ou seja, ele não esteve a enganar, a fingir de conta. Não teve a levar uma mensagem que ele não acreditava. Mas também, ao comunicar, ele comunicava com ousadia, ou seja, com confiança, com a certeza de que aquela era uma mensagem que tinha de ser comunicada. Se tu não acreditas que a mensagem do Evangelho é a única que vai salvar pessoas, tu não vais comunicá-la. Se tu achas que toda a gente vai ser salva no final de contas, para que é que vais falar de Jesus? Se tu achas que o inferno não existe, para que é que te vais preocupar em levar pessoas para o céu? A verdade é que a urgência vem, a ousadia vem por este incómodo de nós entendermos que só a mensagem pode trazer salvação às pessoas. Encontramos isso claramente, ele fala ousada confiança
para vos anunciar o Evangelho no meio de lutas. Ou seja, o apóstolo Paulo estava a passar grandes dificuldades, estava a passar lutas profundas. Mas mesmo assim ele decide avançar. Versículo 5 também fala da sua sinceridade. Ele diz, a verdade é que nunca usamos linguagem de bajulação, de engano. Ou seja, ele nunca procurou também persuadir as pessoas. Se vocês querem converter alguém, vocês convertem. Mas ela não vai ficar convertida a Cristo. Talvez fique convertida a vocês, aos vossos argumentos, à vossa capacidade de falar. Mas a verdade é que o Evangelho é o poder de Deus para salvar. Ou seja, tem que ser o Espírito Santo a falar ao profundo das pessoas. Mas tu e eu temos que perceber a urgência dessa mensagem. Porquê? Porque se tu e eu não percebermos, se tu e eu não a guardarmos junto do nosso coração, se tu e eu não a amarmos verdadeiramente, então nós não vamos levá-la longe. Diz que os soldados de Napoleão, os tenentes de Napoleão, carregavam o mapa do mundo dentro dos seus uniformes, perto do seu coração. E aquilo acontecia como um lembrete do seu objetivo que eles tinham, como soldados, tenentes de Napoleão, que era conquistar o mundo. Eu pergunto-me, eles estavam dispostos a lutar, a sofrer, a morrer, pela visão de um mundo sujeito às baionetas e aos canhões de Napoleão? Quanto é que nós estamos dispostos a pagar? Qual a nossa visão? Para que a mensagem de Jesus chegue mais longe. Até onde estamos dispostos a deixar que esta paixão arde em nosso coração? A segunda coisa que o apóstolo Paulo nos deixa, que eu acho muito interessante, versículo 4, é tornarmos Deus a nossa primeira audiência. Ele fala aqui, assim falamos não para agradar a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Encontramos claramente esta convicção do apóstolo Paulo, que a sua grande preocupação não era agradar homens. Ele não estava muito preocupado em ter uma igreja que fosse muito apelativa às pessoas, ou que pudesse falar a linguagem das multidões. A sua grande preocupação não era ter uma audiência que batesse as palmas. A sua grande preocupação não é que as pessoas dissessem que ele era um bom comunicador. A sua grande preocupação era que Deus o visse e ficasse agradado dele. O seu foco era claramente agradar a Deus. E ele diz, Deus que prova o nosso coração. Por isso, mais do que as palavras do apóstolo Paulo, ele se colocava como um mensageiro, uma vida. Eu acho que isto é muito interessante. Porque ele em Gálatas também fala disto, porque se persuade eu agora a homens ou a Deus, ou procura agradar a homens, se eu estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Na verdade, o que o apóstolo Paulo estava a dizer é que ele era servo de Cristo e não servo dos homens. Então a sua preocupação era agradar a Cristo. E a segunda coisa que ele claramente mostra era a ideia de ele não buscar a glória dos homens. Ele diz, também jamais andando buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. O ministério do apóstolo Paulo era um ministério altruísta, marcado por um serviço altruísta. Em vez de usar a sua posição de apóstolo para governar, ele usou para servir, para ser vulnerável e ser transparente no seu ministério. Hoje há uma série de gente que se chama apóstolo. Eu pergunto-me se terão as mesmas qualidades do apóstolo Paulo. Porque as qualidades do apóstolo Paulo era de alguém que estava para servir, que não buscava a sua glória, que não exercia autoridade para seu bem pessoal, que não contava a sua bênção de Deus pelos carros que tinha, nem pela riqueza que tinha. O apóstolo Paulo mesmo disse, eu podia exercer, eu tinha direito a receber de vocês o sustento para a minha vida, mas nunca vos obriguei a dar. Por isso encontramos alguém que decide ir pelo caminho de Cristo, que é o caminho do amor, pelo qual ele ganha autoridade, e não pelo caminho da autoridade em que às vezes se perde o amor. Porque isto foi realmente a grande proposta do apóstolo Paulo, como apóstolo também. Ele não buscava
títulos, posições, não procurava ser reconhecido, não procurava que o seu nome se levantasse, mas procurava que as pessoas vissem nele Cristo. Já visitaram a Sagrada Família em Barcelona? Quem já visitou? Okay. Querem visitar outra vez? Eu quero. Dizem que em 2026, pelas previsões de Gaudí, aquela obra teria terminada. Aquela obra começou há mais de 100 anos. É uma coisa arrepiante, gente. A beleza daquela obra. Arrepiante a visão de um homem de Deus. Que eu acho que Gaudí era. Um homem que tinha uma visão para honrar a Deus. Para que a glória de Deus fosse manifesta naquele lugar. Quando nós vemos a obra de um artista, nós, claro, não percebemos que por trás daquela obra, quem é que está? Um artista. O que o apóstolo Paulo estava basicamente a dizer era: se vocês veem em mim alguma coisa, se vocês veem em mim autoridade, é porque Deus está em mim. Então o apóstolo Paulo, a grande preocupação dele era apontar para Deus. Apontar para Deus, para que as pessoas não vissem a obra final, mas vissem o Criador, que era Deus. E por isso não buscar a glória dos homens não era a sua preocupação. E claro que todos nós, quem não gosta que as pessoas gostem deles? Quem gosta de ser impopular? O apóstolo Paulo também dizia, bem, isso estará também certamente no meu género, mas eu vou procurar um caminho diferente. Eu vou procurar que Deus seja a minha primeira audiência. E depois o apóstolo Paulo, é interessante, eu acho isto perfeitamente incrível, ele fala acerca, no seu ministério, de amar como se amasse na família. Ele tem algumas expressões muito interessantes aqui. O versículo 7, ele diz, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os seus próprios filhos. Versículo 8 diz, querendo-vos muito, estando pronto a oferecer-nos não somente o Evangelho, mas a nossa própria vida. Vocês conhecem este apóstolo Paulo? É que às vezes as pessoas falar de Paulo como se ele fosse uma pessoa insensível, dura. Mas não é isto que está aqui a dizer, para não? Ou será que eu estou a ler outro Evangelho? Não, parece que não, está aqui. Na minha Bíblia está, na vossa também está? Então estamos a ler a mesma coisa. Porque encontramos o apóstolo Paulo, que ainda que tendo autoridade, mostra claramente o seu coração. Ele diz, querendo oferecermos a vós não somente o Evangelho, mas a nossa própria vida, que vos tornastes muito amados de nós. Versículo 11. E sabeis ainda que maneira como pais a seus filhos, a cada um de vós. Encontramos um homem com muita autoridade, mas um homem que abre o seu coração e diz assim, vocês são como que o meu amor por vós é como que uma ama pelos seus filhos. E eu acho interessante. O apóstolo Paulo mostra o seu coração. As pessoas eram a razão do ministério de Paulo. E por isso Paulo as tinha como uma forma afetuosa, amorosa. As pessoas não eram joguetes na mão de Paulo. As pessoas eram objetos de amor. Eu acho que isto é muito interessante. Ou seja, a liderança manifesta-se por um amor e um interesse na vida das pessoas. As pessoas existem não para cumprir os nossos propósitos, mas para cumprir os propósitos de Deus. O apóstolo Paulo dá aqui uma dimensão incrível. Ele também fala de outra coisa que eu acho muito bonito, que é autenticidade. E ele fala que o ministério que ele fez foi no meio de muitas lutas e sofrimento. Às vezes nós vemos o sofrimento e as lutas só como ataques de Satanás. Mas por vezes, mesmo sendo, são propósitos de Deus para nós. Quem gosta de sofrer aqui? Ninguém. Ninguém, naturalmente.
Mas quantas vezes é no sofrimento que tu e eu encontramos as lições maiores que Deus tem para nós? Eu esta semana estava a ver uma reportagem sobre a vida de uma mulher, uma jovem mulher, raptada e usada como escrava sexual por Daesh. Eu não consigo imaginar o sofrimento daquela mulher. 4 anos, prisioneira. Ela fala como tentou-se matar algumas vezes, no princípio. E isso é uma dimensão que tu e eu não conseguimos compreender. Mas se calhar conseguimos compreender, às vezes, alguma infelicidade que nos acontece na vida, alguma coisa que nós ouvimos, que se passa connosco, algum acidente, alguma doença. E o sofrimento, às vezes, nós às vezes não percebemos que às vezes são usados até por Deus para limar a nossa vida e tratar o nosso coração e nos ajudar a crescer. Porque ele fala uma coisa curiosa, no versículo 12, ele diz: exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus. O propósito final, basicamente, é que Deus olhe para ti e diga: sim, senhor. Sabem aqueles pais que têm honra nos seus filhos? Todos nós temos honra nos nossos filhos, claro, não é? Mas particularmente quando eles ganham alguns troféus ou conseguem alguma coisa na vida, não é? Nós ficamos muito orgulhosos, não é? Nem que seja aquele desenho que consegue ser melhor que o meu, porque eu desenho pessimamente mal. Mas aquele desenho que o nosso filho faz e nós ficamos orgulhosos em ver aquilo. Quando aqui fala por modo digno de Deus, significa que Deus, olhando, sabe que tu estás a viver como Ele quer que tu vivas. A grande paixão do apóstolo Paulo, mesmo ao abrir o seu coração e ao pregar o Evangelho, era que as pessoas vivessem o projeto de Deus para elas. Ou seja, que as pessoas vivessem o que Deus queria para as suas vidas. O foco o propósito era que Deus, sendo a primeira audiência, que eles se conseguissem desprender de tudo à sua volta, quer dos outros, quer do dia a dia, quer do materialismo à sua volta, para viver o que Deus tinha para eles. Era esta a paixão do apóstolo Paulo. E eu acho que verdadeiramente é isto que Deus quer. Agora, eu gostava de fazer aqui um pequeno parênteses. Mas afinal, qual é a mensagem que tu e eu temos que pregar? Qual é a mensagem que nós devemos comunicar? O apóstolo Paulo em Coríntios diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia. E este é o Evangelho. O Evangelho é tão somente isto. É tu dizeres a outra pessoa que Cristo viveu, morreu e ressuscitou ao 3º dia. Ele está vivo e Ele ama as pessoas. Isto é o Evangelho. Consegues dizer? Queres escrever agora? Não vale a pena. É tão simples quanto isto. Há um outro episódio no livro de Atos em que uma multidão se levanta e diz: o que é que devemos fazer para ser salvos? Não é? E ele diz: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. E ele envia Jesus, que já antes foi pregado. Ou seja, a importância é esta: comunicar Cristo. Cristo é o centro de tudo. Não é as doutrinas da igreja, não é as nossas crenças, não é os nossos valores, mas é Cristo. Cristo que morreu, que ressuscitou e que está vivo e que pede a ti e a mim que nós vivamos o seu propósito para nós. E claro, o pecado nos separa de Deus. Há uma história que eu li esta semana que me deixou muito impressionado, de um homem chamado John Harper. John Harper nasceu em 1872. Alguém nasceu em 1872 aqui? Não. Já lá vem um tempito. Este homem era
na Escócia. Ele nasceu e aos 13 anos se converteu. Depois de ser preparado para ser pastor pela Missão Batista Pioneira em Londres, aos 24 anos fundou uma igreja que hoje é conhecida como Harper Memorial Church, significa Igreja Memorial Harper, com o seu próprio nome. Começou com 25 fiéis e depois de 13 anos eram 500. Nessa altura em que o seu ministério estava a subir, no apogeu, em 1912, ainda bastante jovem, com menos de 40 anos, foi convidado para pregar na Moody Church, em Chicago. E embarcou num barco chamado Titanic, com a sua filha de 6 anos de idade. Depois que o navio atingiu o iceberg e começou-se a afundar, ele colocou a sua filha num bote salva-vidas. Mas aparentemente não fez nenhum esforço para entrar nele. Antes, pelo contrário, ele correu pelo navio a gritar: mulheres, crianças e não salvos nos botes salva-vida. Os sobreviventes relataram que ele começou a testemunhar para quem quisesse ouvir. Ele continuou a pregar mesmo depois de pular na água e de agarrar-se a um pedaço de destroços, porque ele tinha dado o seu colete salva-vidas a outro homem. Os momentos finais de Harper foram recontados 4 anos mais tarde, em Ontário, por um homem que disse: eu sou um sobrevivente do Titanic. Quando eu estava à deriva sozinho numa madrugada daquela noite horrível, a maré trouxe o Sr. Harper de Glasgow, também num pedaço de destroços, perto de mim. E ele me disse: homem, tu és salvo? E eu disse: não, não estou. E ele respondeu: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. As ondas o levaram embora, mas por mais estranho que pareçam, o trouxeram de novo até mim. E ele me perguntou: estás salvo agora? E ele respondeu: não. Eu disse: não posso dizer honestamente que estou. E ele me respondeu: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. E pouco depois ele desceu nas águas. E lá sozinho, na noite, eu finalmente criei. Eu sou o último convertido de John Harper. E ele também foi uma das 6 pessoas somente que foram colhidas vivas por os botes salva-vidas. As outras 1522, incluindo o Harper, morreram. É um testemunho incrível. Eu estive a ver vídeos sobre este homem. Não dele ao vivo, mas filmes que há sobre eles. É muito impressionante a paixão deste homem a perceber-se que no último momento da sua vida, o mais importante era que outros conhecessem Jesus. Eu encorajo-vos. Estive a conhecer a igreja dele. É uma igreja incrível, um ministério impressionante em todo o mundo. Porque mostra o coração de alguém como o apóstolo Paulo, que percebe a urgência de pregar o Evangelho. Porque nunca sabemos qual será o nosso último dia. Eu gostava que vocês conhecessem um pouco mais o coração do apóstolo Paulo, porque eu acho que é fascinante. Versículos 17, 18 e 19, ele diz: ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo. Estamos como que órfãos por breve tempo da vossa presença, não porém do coração. Com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas 2. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exaltamos na presença do nosso Deus em sua vida? Não sois vós? O apóstolo Paulo revela aqui algumas coisas muito interessantes do seu próprio coração. Primeiro, ele sente-se como que um órfão enquanto não estiver com eles novamente. Eu acho muito interessante isto. Ele depois fala do empenho, do desejo de ver aquelas pessoas. Versículo 18 diz: quiseram ir ter com ele, mas Satanás os impediu. E aqui deixem-me fazermos um parênteses. Satanás pode fazer estragos em nossa vida. Nós não somos invencíveis. Nós somos mais que vencedores. Mas não quer dizer que vencemos sempre. O apóstolo Paulo abre aqui um pouco a sua própria história.
para dizendo que Satanás o impediu. E encontramos isso em outros episódios, do medo que estava no seu coração. Mas ele termina dizendo: vós sois a minha alegria, esperança e coroa na presença de Jesus. O coração do apóstolo Paulo, um homem que percebia a importância de falar de Jesus. Um livro de um homem chamado David Seaman, A Graça Curadora, ou Memória, não sei como é que é a tradução em português. Cura das Memórias, acho que é a tradução do livro em português. Ele conta uma história que eu acho muito impressionante, que é da família Habsburg. A família Habsburg é uma família austríaca que deu pessoas para muitos reinos em todo o mundo, em toda a Europa. Curiosamente, os nossos Filipes de Portugal, Filipe II, veio daquela família. E eu estava a ler, achei aquilo muito interessante. E por mais de 600 anos esta família tinha o seu poder político em toda a Europa. O imperador Franz Joseph da Áustria, que morreu em 1916, foi se calhar o último dos funerais imperiais extravagantes que aquela família fez. Uma procissão de dignatários e personalidades elegantes, vestidas, escoltavam o caixão, envolto naquelas cores imperiais pretas e douradas. E ao acompanhar uma banda militar à luz das tochas, o cortejo desceu as escadas do Mosteiro dos Capuchinhos em Viena. No fundo havia uma grande porta de ferro que levava à cripta da família dos Habsburg. Atrás da porta estava o cardeal arcebispo de Viena. O oficial da cerimónia seguiu o que tinha sido estabelecido séculos antes. E este homem dizia: abra! E o cardeal dizia: quem vem lá? E ele respondeu: nós carregamos os restos da sua majestade imperial e apostólica Franz Joseph I, pela graça de Deus, imperador da Áustria, rei da Hungria, defensor da fé, príncipe da Boêmia, grande duque da Lombardia, Venezia, e continuou todos aqueles títulos. Cerca de 37 títulos que aquele imperador tinha. E o cardeal respondeu: nós não o conhecemos. Quem vai lá? O oficial falou novamente. Desta vez usando um título mais abreviado e menos ostentoso, reservado para tempos de mais de conveniência. Mas a resposta veio: nós não o conhecemos, respondeu novamente. E finalmente, pela terceira vez, ele disse: quem vem lá? E ele respondeu: nós carregamos o corpo de Franz Joseph, nosso irmão, um pecador como nós. Com isso as portas se abriram. Ou seja, na morte, são reduzidos todos os homens ao mesmo nível. Nem a riqueza, nem a fama abre o caminho à salvação, mas somente a graça de Deus. E na final era isto que o apóstolo Paulo visionava, era que todos os homens precisavam de Deus. Eu quero te encorajar a guardar algumas lições desta passagem. Primeiro, deixa Deus ser a tua primeira audiência na tua vida. Ou seja, deixa que aquilo que tu fazes, aquilo que tu és, seja visto por Deus em primeiro lugar. E que a tua aprovação ou não venha de Deus e não dos homens. Ou seja, aquilo que tu estás a fazer, fala para Deus. Deixa que este pensamento guarde o teu coração enquanto serves o Senhor. Vive para agradar a Deus. Não deixes que os outros homens, os outros crentes determinem a tua vida, mas que tu vivas o que Deus tem para ti. Segunda coisa, ser coerente. Como o apóstolo Paulo, aquilo que tu falas deve ser aquilo que tu vives. Deixa que haja uma coerência de vida. Aquilo que tu fazes na tua casa, no teu trabalho e na tua igreja, seja realmente visto como aquilo que tu és, aquilo que tu pregas. Porque nós não podemos ter duplicidade. O apóstolo Paulo deixa-nos isto bem claro nesta lição.
E a última lição, talvez a central desta passagem, a ideia de igualdade. Todos precisam de um Salvador. É urgente, tu e eu, apresentarmos Cristo às pessoas à nossa volta. Nunca sabes quando será a última oportunidade que tu terás. Eu lembro-me isso claramente. Quando Deus me deu a oportunidade de estar com o meu pai, cerca de 2 meses antes de ele falecer, e estarmos no Instituto de Oncologia aqui do Porto, e ouvirmos um médico, e o meu pai olhar para mim nos olhos e dizer: oh Paulo, eu vou ficar bom, não vou? E eu olhei nos olhos dele e disse: pai, o pai vai morrer. O pai vai morrer. Por isso prepare-se para se encontrar com Deus. E às vezes nós não podemos estar com, na verdade, o melhor homem do mundo. Se morrer sem Deus, vai para o mesmo lugar que o pior homem do mundo. Porque aos olhos de Deus não há grandes pecadores e pequenos pecadores. Deus não vai fazer seleção de pecados. Tanto aquele que tem o maior pecado como aquele que tem o menor pecado. Todos precisam de um Salvador. E Cristo veio para nos salvar. Tu nesta semana vais ter oportunidades. Eu vou ter oportunidades de partilhar a minha fé com alguém, de abrir o meu coração e mostrar Cristo às pessoas à minha volta. Eu espero que tu não percas essa oportunidade. Espero que eu não perca essa oportunidade, porque se calhar, se eu a perder, posso não voltar a tê-la. Alguns conhecem a história daquele homem que estava à frente da minha casa, lá num carro, todos os dias. Ele o punha a funcionar às 8 da noite. Eu achava aquilo um pouco estranho, até que de uma dada altura decidi entabular conversa com ele, e depois descobri que ele tinha uma doença, os seus membros ficavam frios, então não ligava o carro para ter aquecimento. E como vivia sozinho em sua casa, preferia ao sair do café ficar ali mais um tempo, ouvir música, do que ir para casa, sozinho. E eu, depois de umas semanas, eu falei com ele, ele contou-me isso, eu disse: amanhã eu vou falar com ele de Jesus. Mas ele nunca mais voltou a aparecer lá. O mais certo é que ele partiu e eu perdi a oportunidade. E Deus nos dá oportunidades. O apóstolo Paulo tinha isto no seu coração, que nós temos uma mensagem para levar e nós, mensageiros, temos que ser aprovados. Que este era o que o apóstolo Paulo procurava comunicar. Tem que haver uma coerência entre a mensagem que tu levas e o mensageiro que tu és. Tu não podes levar uma mensagem de boas novas quando tu, pessoa, és portador de más novas. Quando tu levas uma mensagem de amor e tu és uma pessoa que não é amorosa, alguma coisa está errada. Quando tu és uma pessoa... O apóstolo Paulo se colocou aqui para mostrar-se ele mesmo, sendo autoridade, tendo plantado igrejas, tendo autoridade espiritual e apostólica sobre todas aquelas igrejas. Ele se mostra como alguém que chega ao coração das pessoas. Isso dá um exemplo. E diz: sê como eu. Que o Senhor, nesta manhã, nos ajude a nós a responder da mesma forma. E que nos deixe estes desafios para nós de vivermos coerentemente a mensagem que levamos. E não sei se vocês percebem, mas a forma dele terminar, dele falar aqui já também, ele volta a falar da questão e ele diz no versículo 19: pois quem é a nossa herança, a nossa alegria, o coroa que exaltamos na presença do nosso Deus em sua vinda. Ele volta a falar do tema da vinda de Jesus. Falou no final do primeiro capítulo, fala no final do segundo capítulo, vai voltar a falar no terceiro capítulo e depois ele desenvolve mais o tema. É sobre isso que vamos falar mais à frente. Oremos, vamos fechar os nossos olhos, oremos ao nosso Deus. Oremos que também nós nos possamos render ao nosso Deus e deixemos que Ele faça em nós os seus propósitos em nossa vida. Senhor, nesta manhã nós queremos verdadeiramente estar junto de Ti e acreditar que Tu queres nos usar a nós. Nós temos a mensagem da salvação para pecadores como nós, que um dia vão enfrentar a morte e que têm de estar preparados para Te encontrar a Ti, Senhor. Eu peço que nos dês coragem e que usemos a oportunidade que Tu nos dás para vivermos a nossa chamada,
vivermos a Tua chamada para a nossa vida. E que nas oportunidades, Senhor, a nossa mensagem e quem nós somos seja coerente, Pai, com a mensagem que nós proclamamos. Senhor, fala connosco, eu te peço. Ajuda-nos a responder a Ti. Ajuda-nos a sermos como o apóstolo Paulo foi. Obrigado por ele também abrir o seu coração e percebermos nele um homem de muita autoridade, um coração de alguém que ama, alguém que se preocupa, alguém que está perto. Que nós também amemos, estejamos perto, sejamos amorosos e pela nossa vida também alcancemos outros para o Teu amor. Em nome de Jesus.